Hoje eu vou contar a história de um mangá chamado Leviathan. É um dos mangás de apocalipse que eu adoro, gosto muito. Até porque ele parece bastante com Attack on Titãs. Pra quem é fã dessa obra, vai gostar muito desse mangá também. Então, deixando de enrolação, vamos começar. O mangá já começa mostrando a terra, onde o mar aumentou bastante. E com isso, a terra ficou sobremissa, onde ficou embaixo do oceano. E, entretanto, a vida marinha floresceu nesse novo mundo, onde os peixes é o que domina na terra. Mas mesmo assim, existem humanos que vivem nessas situações, como esses dois, que é o pai e filho. E o pai do garoto manda ele tomar cuidado. O garoto fala: "Eu sei, pai, consigo ver eu também." E o Bottas, que é esse garoto que também é o protagonista, ele acaba percebendo uma coisa, que seria comida. Sim, embaixo do oceano sempre tem suprimento de comida ou algo do tipo, onde eles vão lá e buscar. Depois de pegar tudo, ele puxa uma corda e acaba soltando uns tipos de paraquedas, onde faz o carrinho flutuar. E quando eles estão subindo, o Bottas acaba percebendo que ali podia ter vivido muita gente antes de acontecer isso tudo. E chegando na superfície, uma menina aparece falando pai, que na realidade é para esse cara, onde ele pergunta a ela se ela está vendo alguma coisa. E aliás, o nome dela é Lita. E ela fala que não. E o garoto fala que nem sequer vê um pássaro há meses. E ainda faz outra pergunta perguntando se há alguém vivo nesse mundo. E a garotinha, do jeito mais fofo, ela fala: "Pai, todo mundo está no céu igual a mamãe?" E o pai dela responde que provavelmente deve ter pessoas vivas. E eles só não encontraram porque o oceano é muito grande. E Inha fala que vai proteger eles dois a qualquer custo. E começa a escurecer, onde existe uma regra deles, que é absoluta, que é para todos. Quando bate a hora, eles acabam se preocupando porque eles vacilaram com o horário, eles não tinham percebido. E assim eles começam a correr diretamente para o cais, onde é abaixo do navio, para se esconder. Não existe sim um motivo para isso. E segundo o protagonista, esse é o momento que eles têm que ter medo. Onde eles acabam se escondendo debaixo do cais, onde a menina fala que quer abraçar o peixinho e eles mandam ela ficar calada. Aí começam os tremor e todos eles começam a ficar preocupados. E daí aparece uma babatana dentro da água, que parece ser algum tipo de peixe. E aí por cima parece também tentáculos. E o navio fica cercado por peixes. E o garoto, que está quase dormindo, ele pergunta pro seu pai, onde ele morava, se existia muitos monstros como ali tinha. E ele fala que sim, porque esses monstros vivem no oceano. Em qualquer local que tiver água, eles estão lá. E ele fala que tinha uns quadros chamados apoadores. E esses apoiadores, como ele chama, eram guerreiros bastante fortes que conseguiam proteger a sua cidade. E o garoto fica bastante surpreso. E o pai dele fala que ele também eram apoiadores. E tem uma tatuagem que é a marca registrada deles. E o garoto fala que tem 6 pontos estranhos embaixo delas. Mas ele fala que não, é só estrela. E o garoto pergunta: "O que é estrela?" E ele responde que é algo brilhante que dá para ver à noite. Depois de outro dia, eles acabam saindo no local, onde o barco está todo destroçado. E tem um arranhão muito grande dentro desse barco. E o garoto até fala que é como se estivesse falando para sair do território dele. E o garoto fala que quer ir para Ruínas, que seria aquela cidade debaixo d'água. Só que o pai dele acaba gritando para ele não ir e nunca pensar em ir para lá sozinho. Mas a Lita fala que é para eles parar de brigar e olhar ali, onde tem aves. E eles acabam seguindo essas aves aí, que leva até um local, um prédio, como eles chamam, uma ilha de prédio. E ali que o Bota acaba gritando se tem alguém aí. Mas o pai dele manda eles entrarem para lá dentro do barco. E ele ia averiguar lá. E ainda fala, se alguma coisa acontecer com ele, é para eles pegar o barco e fugir dali o mais rápido possível. Aí ele pula na água e vai diretamente para essa ilha de prédio. Aí ele pergunta se tem alguém ali, dizendo que precisa de ajuda. E quando ele abre a porta, ele acaba encontrando uma caveira, onde ele percebe que só tem corpos, gente morta. E o garoto que está no barco, ele percebe uma coisa, que tem uma pessoa pedindo ajuda ali na água. E ele fala: "Uma pessoa?" Enquanto isso, o pai dele fica averiguando os locais, onde ele acaba encontrando um tipo de bomba. Ainda por cima ele percebe que tem um buraco na parede, onde esse buraco pode ser que alguma coisa de fora acabou entrando nessa ilha. E ele acaba sentindo um calafrio, onde a menina grita "pai", e ele vai nadando diretamente para lá para saber o que está acontecendo. Onde o boss fala que vai ajudar alguém que está nadando na água. Só que ele fala que ali não é uma pessoa, está longe de ser uma pessoa. E isso acaba mergulhando dentro da água, onde desaparece dentro da água. E o pai dele fala: "Não, desapareceu. Ele está embaixo do barco." E o pai dele acaba se assustando.
E aí parece uma criatura na escuridão, na onde mostra esse monstro correndo embaixo da água. E ele acaba saindo e esmagando o barco inteiro, com uma única mordida. E o pai dele pega as duas crianças e acaba tentando fugir dali. E esse monstro acaba encarando o pai dele, e o pai dele acaba se assustando. O monstro marinho tá atacando eles, não dá um sacode neles, mas mesmo assim eles tentam aguentar esse ataque. Mas por fim, o monstro usa o seu tentáculo para poder dar um golpe fatal neles. Isso quase custou a vida deles. E esse monstro fica rodeando, secando eles dentro debaixo d'água, onde eles estão na ilha. E o Bottas, que estava desacordado, acaba acordando. E o pai dele pergunta se ele está bem, mas ele acaba ficando preocupado com a sua irmã. Mas o pai dele fala que ela só desmaiou pelo impacto da pancada. E ele fala que fica muito feliz que ele esteja bem. Mas o Bottas pergunta: e quanto você? Exatamente, o pai dele está extremamente ferido porque uma barra de ferro atravessou o estômago dele. E o pai do Bottas manda pegar a letra e fugir dali mais rápido possível. E fala que logo ele vai atrás. E é exatamente o que ele faz. E depois disso, ele tenta tirar o ferro no estômago dele. E o monstro marinho acaba saindo na água e vai até o cara e acaba encarando ele. Na hora o pai do Bottas fala que é estranho ele estar saindo na água, já que o sol machuca eles. E esse monstro acaba vendo que ele está bastante ferido e um ferro atravessou o estômago dele. Só que o cara ia pegar a espada dele para tentar se defender, só que ele vê as crianças fugindo. Aí ele começa a dar aquele sorriso irônico. Isso dá para ver que esse bicho não é burro. E esse bicho acaba correndo atrás do Bottas, não do pai dele fala: corra! Só que o Bottas acaba olhando para trás e acaba se assustando, não dele começa a correr mesmo, enquanto esse bicho vai atrás. E quase por pouco esse bicho engoliu o Bottas, só que ele conseguiu entrar dentro de um prédio. Mesmo assim, o Bottas está bastante assustado. E esse monstro acaba tentando utilizar seus tentáculos para pegar o Bottas. Só que ele acaba fechando a sua boca e a da menina para não fazer barulho. Só que esse monstro acaba fazendo o seu tentáculo virar um tipo de lança e atinge todo o canto possível, na onde o Bottas sai correndo. Mas o Bottas acaba achando um local e se escondendo nesse local, na onde ele pergunta: será que esse bicho foi embora? Na onde parece uma sombra, que quando ele vai ver parece o seu pai dele, na onde ele chama pai. E quando chega perto não é o pai dele, sim o tentáculo que tinha virado o pai dele. E assim volta normal e pega o Bottas e levando para fora. E esse bicho ia devorar o Bottas, só não foi devorado porque o pai dele logo aparece e cortando o tentáculo dele. Logo em seguida ele pega o Bottas e usa a espada para atravessar o corpo do bicho e descer para baixo. E assim ele fica meio que em modo de ataque e fala: não toque na minha família, seu monstro maldito. Enquanto o monstro fica só encarando. E o pai de Bottas fica pensando: eu nunca vi um monstro tão grande como esse. E esse monstro acaba passando em cima do pai do Bottas, na onde ele acaba vendo uma corda e cortando essa corda. E assim subindo para cima. E ele pega um pedaço de pau que estava pendurado em cima, na onde ele faz força para tirar esse pedaço de pau e acaba atravessando a boca do bicho para esse bicho não fechar a boca dele. Enquanto isso, quando o Bottas tá assistindo tudo e vendo que o pai dele é incrível, e ele acaba pegando a sua espada e fica atravessando várias vezes a cabeça desse bicho para tentar matá-lo. E isso quando grita: morra! Mas esse bicho acaba fazendo muita força na boca e quebrando um pedaço do pau. E assim ele acaba pegando os dentes e atravessando a barriga do pai do Bottas. E o Bottas fica bastante triste com isso. E ele acaba olhando para o Bottas naquele jeitinho que vai morrer e começa a ver a vida dele que teve com seus filhos, que foi bastante feliz. E ele acaba olhando pro Bottas e falando que ama ele. E assim ele pega aquela bomba que ele pegou lá em cima do prédio e se sacrifica para matar essa criatura, explodindo a cabeça dessa criatura e em seguida morrendo. E assim o pai do Bottas acaba matando a criatura, mas porém perdeu a vida. Enquanto o Bottas fica bastante triste e chora, e muito. E provavelmente ele vai ficar igual o L, dizendo: eu vou matar todos os titãs que existem pelo mundo. Vai ser quase parecido. E por fim eu acabei esse capítulo. Se vocês gostaram, comentem, deem like e sugestões. E até a próxima, pessoal. Falou, tchau, tchau.